Agora a capital federal. A terça-feira foi agitada no Senado. A chamada PEC do Equilíbrio, cuja votação estava prevista para hoje, foi adiada. Quem tem as informações é o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite para você. Além dessa PEC, outras decisões importantes também ocorreram nas comissões de assuntos econômicos. Detalhe para a gente o que aconteceu nessa terça-feira. Bem-vindo, Bruno. Logo cedo, Tiago, e esse assunto sobre offshore chegou a ser chamado de uma assanha de arrecadação do governo federal. A você uma ótima noite, excelente semana, sempre uma alegria e uma satisfação. Vamos lá o que interessa sobre essa agenda cheia aqui do governo federal, tanto na Câmara dos Deputados quanto lá também no Senado Federal. Hoje, logo cedo, no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos, esse esforço do governo para aumentar essa arrecadação. O relator já havia feito um compromisso com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que esse assunto seria rápido, que a circulação não iria enrolar, não haveria nenhuma dificuldade no Congresso Nacional. Mas logo que foi apresentado um extenso relatório, na verdade, o senador líder da oposição, Rogério Marinho, apresentou um pedido de vista. O que é esse pedido de vista? Se fosse seguir o regimento, somente na outra reunião, na semana que vem, seria analisado. Mas o líder do governo, Randolfo Rodrigues, e outros nomes fizeram uma ampla defesa com a justificativa que na semana que vem acontece uma exposição lá em Dubai, na COP28, e o Congresso estará esvaziado. Diante disso, um pedido de vista de 24 horas, ou seja, amanhã será novamente analisado essa discussão. No pedido de vista, o líder da oposição justificou que era necessário um entendimento muito maior, uma discussão ampla, inclusive com os ministros do governo Lula. Vamos ouvir Rogério Marinho, líder da oposição. Eu pediria ao governo apenas que definisse uma data na próxima semana. O Luizinho está me acenando aqui positivamente, conversou com o ministro, né, dada a urgência dessa situação, né, porque essa mudança que foi feita pelo Ministério do Trabalho, a nossa principal preocupação, além dos transtornos que causa, foi decidida sem consultar, né, uma das partes interessadas mais importante é quem emprega. E diante disso, então, ainda que apresentado o pedido de vista, isso já será colocado em votação amanhã. Chegando no recesso já, na semana que vem, haverá então o esvaziamento do Congresso diante de uma agenda internacional. É então uma força-tarefa do governo para ser analisado amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos. Agora, sobre a PEC do Equilíbrio, que muito se fala, que ganhou força, inclusive, com a ajuda do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação a este assunto, que sobre várias decisões individuais dos ministros do STF sobre os pedidos de vista, que também acabam ficando ali engavetado, assuntos importantes. Só para a gente entender que antigamente tinha esse pedido de vista, era uma forma de arquivar este assunto e não tinha um tempo limite para ser devolvido o pedido de vista. Já no finalzinho do ano, lá em 2022, houve uma nova resolução que até em 90 dias é necessário a devolução. Isso está no relatório sobre essa PEC, na verdade, acabou sendo escrito que seria para colocar uma limitação sobre a devolução do voto. Eu vou citar um outro exemplo aqui rapidamente, Tiago. Agora, nos próximos dias, já encerra o tempo do pedido de vista do ministro André Mendonça sobre a PEC de liberar o uso ali, ou até mesmo o usuário, quem anda com o porte e a posse de maconha. Antes da devolução do voto, o Senado espera fazer essa legislação, atuar sobre este assunto. Então, a devolução já vai acontecer. De forma que essa resolução já está em vigor no STF, houve um certo acordo aqui, uma tentativa de uma conversa no Senado entre os governistas e oposição, que será retirado isso então. A PEC vai retirar este ponto que fala sobre a limitação do pedido de vista. Então, diante disso, será retirado. Só que o que vai acontecer? Se isso for retirado, se a redação for alterada de forma radical, é necessário voltar lá na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é tudo que a oposição não quer
neste momento, não quer regredir de forma alguma, é necessário acelerar. Fiz até um rascunho aqui. O que vai acontecer então? Será apresentado em plenário um destaque em relação a isso. E aí, de toda forma, é aprovado diretamente. Para a gente encerrar então, foi aprovado um calendário especial agora há pouco, com um resultado de 48 a 24 votos, e amanhã isso será analisado. A PEC será colocada em votação. Resta saber se a oposição já tem o número de votos suficiente para alcançar uma vitória e uma derrota para o governo no Senado Federal. Tiago. É isso. Bruno Pinheiro de Brasília, a gente continua falando sobre esse assunto porque um pouco antes dessa decisão de que a votação fosse adiada para amanhã, o presidente do Senado deu uma declaração dizendo que não há afronta em relação ao Supremo. Acompanhe um trecho. Não há nenhum tipo de afronta, nem tampouco nenhum tipo de retaliação, absolutamente. Eu sempre fui um profundo defensor da institucionalidade, da boa relação entre os poderes, um defensor do poder judiciário e da sua importância para a democracia. O que nós estamos buscando fazer no Congresso Nacional é o aprimoramento da legislação e o aprimoramento da Constituição Federal, justamente para poder garantir que os poderes funcionem bem. Bom, Dora Kramer, aí o presidente do Senado falando que não há afronta, mas depois ele acabou pedindo e sugerindo o adiamento, acabou decidindo pelo adiamento. Por que será que ele tomou essa decisão? Havia o risco do governo perder? Qual seria o bastidor dessa discussão, hein, Dora? Ô, Tiago, não é propriamente um adiamento, né? Porque é para amanhã. Tudo que se espera é que todas as avaliações que passa. E passa com folga, né? Essa PEC e sem exatamente esse outro ponto que é o da limitação do pedido de vista, porque já está valendo essa regra lá dentro do Supremo. Então não tem nenhuma, a menos que haja amanhã, por exemplo, se houver um adiamento para semana que vem, aí sim, uma mudança de data para semana que vem, aí sim a gente pode considerar um adiamento, e aí sim precisa ter uma explicação, e aí sim é possível que tenha sido feita uma avaliação interna de que as coisas não estavam tão seguras assim. Mas também, em falar em avaliação interna, é aquilo, né? Aprovado no Senado, vai para a Câmara, o presidente da Câmara já disse que não vai atrapalhar, mas eu não ouvi ele dizendo que vai ajudar, né? Então, é muito diferente. Não atrapalhar é uma coisa, não ajudar é outra bastante diferente. O que, na verdade, pode dar na mesma. Pode ser uma conta de soma zero. Atrapalha não ajudando. Nelson Kubashi, a política tem disso, né? Você entende nas entrelinhas. Agora, o presidente do Senado fala que não é uma afronta. Essa PEC ficou com essa pecha, vamos dizer assim? Ficou, mas de fato eu concordo que não é de fato uma afronta, não está afrontando, está fazendo o que cabe ao Congresso Nacional. Ele é senador, além de ser presidente da Casa e do Congresso, ele é também um senador que tem poder de fazer uma proposta. E essa proposta vai ser discutida e votada, como neste caso, inclusive. Então é poder legislativo, né? É claro que é uma reação. Não necessariamente uma afronta, mas uma reação, uma decisão ou uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal que desagradam o Poder Legislativo. Há crítica comum, inclusive, de que o Poder Judiciário passa dos seus limites, entrando, usurpando parte do Poder Legislativo, e essa é uma reação que o Senado Federal, na pessoa do presidente, Rodrigo Pacheco, entendeu viável de limitar alguns poderes do Supremo Tribunal Federal, mas com um detalhe, limitando os poderes individuais dos ministros do Supremo e dando força ao colegiado. Ou seja, no final das contas, essa proposta enaltece o poder do Supremo enquanto corte colegiada plural, com o poder de decisões da sua maioria ou da sua unanimidade, e não com decisões monocráticas que estão se tornando tão polêmicas nos últimos anos, principalmente.